Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A Bíblia exatamente não fala o termo milênio, mas você acabou de entender que a Bíblia fala sobre um período de 1000 anos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o milênio. Quando Jesus voltar a essa terra, todos os ímpios estarão mortos. Tanto aqueles que já estavam mortos no seu retorno, quanto aqueles que morreram por causa do retorno de Jesus. Satanás então será preso. Uma cadeia de circunstâncias. Como entender isso? Imagine um pedreiro num dia de chuva. Ele tem o lugar de trabalho, os materiais, mas ele não tem como trabalhar. Satanás será preso por 1000 anos sem a possibilidade de tentar ninguém, porque aqui nessa terra ele estará confinado, junto com todos os ímpios mortos. Nesse momento também haverá uma coisa muito especial lá no céu. Aqueles que forem salvos, eles terão o privilégio, terão a oportunidade de analisar o julgamento de Deus. Nós já aprendemos que Deus é justo, nós já aprendemos que Deus nos salva através unicamente da graça de Cristo e também que Deus vai nos cobrar daquilo que nós fizemos. Nesse momento, então, os santos, lá no céu, analisarão o que aconteceu na vida dos ímpios e por que algumas pessoas foram para o céu e algumas pessoas não foram. Não restará uma única dúvida na mente dos salvos de que Deus é justo e a sua justiça é eterna. Vamos aprender um pouco mais sobre os 1000 anos lá no céu, através das coisas que a Bíblia nos mostra? Vamos aprender um pouco mais a respeito desse tema? No estudo anterior, estudamos a respeito da volta de Jesus. E agora finalmente estamos salvos. Chegamos aos céus e, segundo o que havia sido escrito na Bíblia, teremos 1000 anos. Por quê? Apocalipse 24 nos diz: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade para julgar. Deus não precisa da nossa anuência quanto à sua justiça, mas Ele nos permite averiguar o quanto Ele foi justo. Primeiramente entenderemos o que acontecerá durante o milênio. Os ímpios, segundo Apocalipse 25, estarão mortos aqui na terra. Jeremias 4, 23 a 26 fala que a terra estará desolada e vazia. E Apocalipse 20, de 1 a 3, diz que circunstancialmente Satanás estará preso. Imagine um pedreiro em dia de chuva. Ele tem o material, ele tem o serviço, mas não pode trabalhar. O maior trabalho de Satanás é enganar as pessoas. Nesse momento sozinho, circunstancialmente ele vai estar preso. Enquanto isso, no céu, em Apocalipse 20, versículo 6, diz que os justos reinarão com Deus durante 1000 anos. Em Apocalipse 20, versículo 12, diz que os registros celestiais serão abertos. E em Apocalipse 20, versículo 4, diz que nós, os salvos, julgaremos com Cristo. Existem 4 entendimentos a respeito do milênio. O primeiro deles conhecemos como pré-milenismo, ou pré-milenismo pós-tribulação. Defende que a segunda vinda de Cristo acontecerá em um evento único após o período de tribulação, ou seja, a igreja estará na terra durante esse período e ao final acontecerá a vinda de Jesus. É assim que nós, adventistas, cremos. No final dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período de tempo e então tentará invadir Jerusalém, que voltará a este mundo. Esse ponto de vista nós encontramos claramente nas Escrituras e é defendido desde sempre por teólogos como Irineu nos primeiros séculos e teólogos como James Montgomery, Charles Spurgeon, George E. Ladd, M.J. Erickson, dentre outros. Existe também o pré-milenismo dispensacionalista. Nós não cremos, como adventistas, que será assim, mas é importante que você entenda. Embora também tenha uma visão pré-milenial da segunda vinda de Cristo, divide esse evento em 2 fases distintas. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja. Estudamos na lição passada que esse arrebatamento será apenas na volta de Jesus. Depois desse momento, surgirá o anticristo,
e dará o início aos famosos 7 anos de grande tribulação na terra. Após esses 7 anos de tribulação, haverá a batalha do Armagedão e Cristo retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. No final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo, enganará as pessoas e fará uma rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém, porém será derrotado e lançado no lago de fogo. É com certeza a corrente escatológica mais complexa e surgiu em meados do século XIX. O pós-milenismo. Essa visão acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. Dentre o próprio pós-milenismo existem diferentes opiniões a respeito desse período milenar. Alguns acreditam que se trata dos últimos 1000 anos antes da volta de Cristo, outros defendem que o milênio é um período que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo afirma que nesse período ocorrerá uma completa evangelização do mundo e que a maioria das pessoas serão convertidas, o que ocasionará um grande desenvolvimento global em todos os aspectos. Nós também não acreditamos nisso, porque este mundo, segundo a palavra de Deus, está fadado ao fracasso. É impossível esse mundo retornar a ser bom. Existe também o amilenismo. Embora o termo amilenismo literalmente significa sem milênio ou não milênio, de alguma forma o amilenismo não nega o milênio. O amilenismo entende que o capítulo 20 de Apocalipse, que descreve o milênio, se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, os 1000 anos são simbólicos e não estão relacionados com o período de paz e prosperidade na terra, mas ao caráter espiritual do reino de Deus. O amilenismo, mesmo com algumas diferenças, foi defendido por notáveis líderes e teólogos como Agostinho, Martinho Lutero, Abraham Kuyper, William Hendrickson, entre outros. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Leamos Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui é claro que o período de 1000 anos é literal. O capítulo termina com o julgamento eterno de Satanás, os anjos maus e os ímpios que não se arrependeram. Se você ler a Bíblia de forma mais simples, vai entender assim como nós compreendemos o milênio. Agora, 3 questões chegam até nós para que compreendamos a respeito do período do milênio. Lá no milênio, nós vamos fazer a primeira pergunta: por que eu estou aqui? Você entenderá a graça de Deus que lhe salvou. Estar no céu será maravilhoso. E você poderá conversar com Jesus, com seu personagem preferido, e terá um tempo para compreender o que Deus fez por sua vida. Você vai lembrar desse momento que nós passamos juntos estudando a palavra de Deus. Um pequeno aperitivo de 1000 anos, que é o começo de toda a eternidade. Você também poderá perguntar: por que fulano de tal não está aqui? Você provavelmente conhece pessoas que aparentam ser justas e boas. Imagine você não encontrá-la lá no céu? Aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que parecia tão boa e cristã, será que Deus se equivocou? Teremos acesso aos registros da sua vida e entenderemos em que ponto ele perdeu a salvação. Você entenderá que Deus é justo. E a terceira pergunta: por que tal pessoa foi salva? Você terá surpresas. Olhará para pessoas e dirá: ele foi salvo? Você encontrará pessoas que julga não merecer estar ali. Então, mais uma vez, verá nos registros celestiais e entenderá quando o Espírito Santo o alcançou. Ficará feliz por isso, porque sabe agora que Deus é justo. Querido amigo, você gostaria de estar lá? Eu gostaria. Hoje é o tempo de nós decidirmos. Quem sabe estará escrito naquele livro, nos registros, esse momento que estamos aqui estudando a palavra de Deus e nos preparando para a decisão de aceitar Jesus. Gostaria no céu de acessar as bibliotecas celestiais e confirmar nos registros que Deus é justo? Se sim, se você quer junto comigo estar lá, gostaria de orar por você nesse momento. Querido Deus, nos ajude a vivermos uma vida de acordo com os teus planos. Nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo hoje e nos decidir ao teu lado. Que os seus planos sejam os nossos planos. Naquele dia, queremos estar reinando contigo por 1000 anos. É o que eu te peço, por mim
e pelo querido amigo que nos acompanha. Amém.